Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Zanola, eu sou professor de Direito Judiciário aqui do Estratégia. A gente vai falar hoje sobre o regimento interno do TJDFT. A ideia hoje é passar um panorama dos principais pontos, aquela questão dos órgãos, a composição de cada órgão, também o funcionamento, as sessões. Isso é bem bacana, né? A ideia que eu trouxe hoje não é passando pelos artigos, eu fui fazendo uma esquematização desses pontos no regimento interno, então eu vou disponibilizar para vocês vários mapas mentais, várias tabelas, para que você possa aí otimizar o seu estudo. Eu não gosto de perder tempo aí escrevendo na tela, eu já trago muito material pronto, já esquematizadinho para você, ajuda também na hora da revisão do conteúdo. Alguns outros pontos, é claro, eu já deixei o artigo de lei ali para a gente dar uma olhada. Eu estava dando uma analisada, é claro, também nas questões aí anteriores, e não tem muita dificuldade, de fato. As questões, elas têm aí o mesmo padrão de outros concursos quando cobra o regimento interno, que é trabalhar mais em cima da lei seca. Mas como o regimento ele é muito grande, tem lá mais de 400 artigos, a gente vai esquematizando ele para que você ganhe tempo na hora que você vai estudar, perfeito? Então, de início, eu já quero fazer uma diferenciação, né, entre regimento interno, código de organização e também normas da corregedoria, que são os principais normativos que nós temos no que tange à organização dos tribunais. Vou começar pelo código de organização, tá? Que para você poder entender certinho. Então, ele é o código que vai trabalhar, vai dizer como é estruturado o poder judiciário. Quando eu falo poder judiciário, eu estou me referindo ali tanto às questões do primeiro grau, quanto às questões do segundo grau de jurisdição. Como a gente está falando do TJDFT, ele tem jurisdição no DF e também nos territórios, eu sei que não tem nenhum, mas tem jurisdição nos territórios. A organização dele é um pouquinho diferente daquilo que a gente estuda em outros tribunais, como, por exemplo, classificação em entrâncias de acordo com o porte. Tá? Então, isso não tem no TJDFT. O código de organização ele vai falar justamente dessa divisão, dessa organização. Quais são os órgãos, quais são as competências desses órgãos, vai tratar para você também a questão ali dos juízes de primeiro grau. É bem importante você diferenciar juiz de primeiro grau ou juiz de segundo grau. A gente pode se referir a desembargador como magistrado de segunda instância ou então juiz de segunda instância, não tem problema. Só que você tem que tomar bastante atenção a esta nomenclatura. Então ele trata de tudo isso, toda a organização. Quando eu falo em poder judiciário, eu estou falando dos juízes, dos órgãos, ali do tribunal do júri, tá? Dos juizados e também do Tribunal de Justiça. Quando eu falo Tribunal de Justiça, estou me referindo a um desses órgãos que compõem o Poder Judiciário. E este Tribunal de Justiça, ele é composto de vários outros órgãos. Tá? Hoje o TJDFT tem 48 desembargadores, então é evidente que eles não se reúnem todos eles para julgar todos os processos. Para isso ele se divide ali em órgãos fracionários. Então aqui a questão do código de organização, ele vai falar de toda a organização do Poder Judiciário. Já o regimento interno, que é o nosso objeto de estudo, ele vai falar aqui da organização do segundo grau. O código aqui, ele fala tanto do primeiro quanto do segundo grau. Já o regimento, ele vai falar especificadamente sobre esses órgãos que compõem a justiça de segunda instância, tá? Que aí são as funções jurisdicionais, mas vai falar também da organização e das funções administrativas que nós temos dentro do Tribunal de Justiça, perfeito? Então essa é a diferença entre um e outro. E o código de normas, né, ou o código de normas da corregedoria, ou consolidação normativa judicial, ela vai trazer para a gente normas de padronização. Eu gosto de falar que ele visa homogeneizar as atividades do judiciário. No TJDFT é um pouco menor, né, questão de amplitude aí, de extensão territorial, mas se a gente pegar, por exemplo, aqui no Paraná, que é o tribunal no qual eu trabalho,
Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem lá na capital, em Curitiba, um servidor trabalhando em um cartório civil, por exemplo, executando a tarefa dele. Se você vem para a minha cidade aqui, minha comarca, que é Cascavel, que é do outro lado do estado, um servidor ali em um cartório civil, ele vai executar as atividades da mesma forma que aquele servidor da capital faz. Porque todos eles, a nossa atividade, ela é regida por essas normas que nós temos da Corregedoria de Justiça. Perfeito? Então, ele traz uma padronização, uma homogeneização. Ele não é superior à lei. A gente tem que seguir o CPC, o CPP e todo o mundo de leis que nós temos por aí. O que ele faz é pegar essa lei e dizer como nós internamente, juízes e servidores aqui, vão aplicar essas atividades. Seja ali oficial de justiça, seja técnico judiciário, seja analista, seja o psicólogo, assistente social, seja o magistrado, o juiz substituto, o juiz dali das entrâncias. Então, enfim, tudo isso tem um monte de regra ali nas normas da corregedoria. Então, a gente vai ficar bem delimitado, a gente vai falar especificadamente sobre aqui a justiça de segunda instância. Perfeito? E já vamos começar aqui, eu disse que não ia trazer lei, mas tem que trazer, né? A gente tem que estudar, a base nossa aqui é a lei, é bem importante a gente entender. É o seguinte, olha só, está vendo que ele usa aqui o nome Tribunal de Justiça com letra maiúscula? Deixa eu deixar maior aqui. Tribunal de Justiça com letra maiúscula? Ora, justamente ele está se referindo a um daqueles órgãos da Justiça de segunda instância incumbidos de julgar processos. O Tribunal de Justiça, então, aqui com letra maiúscula, ele está se referindo à Justiça de segundo grau, à Justiça de segunda instância, e também ao próprio, vamos dizer, ao próprio Palácio da Justiça, que é a sede administrativa, a gente pode falar assim, do Tribunal, da Justiça, né, do TJDFT, perfeito? É bacana aqui que ele utiliza algumas nomenclaturas interessantes, ele fala assim, olha, tem sede na capital federal, ele é composto por 48 desembargadores e tem jurisdição, tá? Isso aqui você tem que saber, jurisdição no DF e também nos territórios federais. Ah, mas nós não temos nenhum território atualmente. Perfeito. Mas se porventura cair na sua prova dizendo que o TJDFT tem jurisdição em territórios federais, você tem que marcar como correta. Porque essa questão ela foi extraída aqui do texto de lei. O que o examinador faz? A gente não tem doutrina, a gente não tem jurisprudência para discutir quando a gente fala de regimento interno. E a criatividade do examinador também, ela lá não é das melhores, ela é um pouco limitada. Então ele pega o artigo de lei, joga lá para o Word dele, BR Office, sei lá, e edita essa questão, edita esse trecho. E é assim que eles montam as questões de prova sobre esse tipo de assunto. Perfeito? Nós temos aqui como sede na capital federal, portanto, mas a jurisdição, o poder, né, que ele tem, a competência, são de todos os atos ali de sua competência do DF. E importante ressaltar, né, que nós temos a divisão constitucional de atividades, então, na Constituição a gente tem as justiças federalizadas, né, as justiças especializadas, e o que não for atribuição dessas justiças, aí sobra para os, digamos, tribunais estaduais, né? Ali, ou no caso do TJDFT. Esses tribunais eles têm o que nós chamamos de competência residual, é aquilo que não está previsto na Constituição, mas ele está previsto ali em leis. Tá? É até importante, quando a gente fala de regimento interno, falando em lei, já aproveitando o gancho, que você faça também uma leitura da lei seca. É imprescindível para fazer uma boa prova de regimento interno, a leitura da lei seca. Perfeito? Esse tribunal, ele é composto, então, de desembargadores, que também podem ser chamados de juízes de segundo grau, de segunda instância, ou de magistrados de segundo grau. Perfeito? Bem importante a gente revisar como é que uma pessoa aí se torna desembargador ou desembargadora. A gente sabe que não tem concurso, então a gente segue a regra do artigo 94 da Constituição Federal, que fala para nós, ou que regula no caso, né? Ele fala que 1/5 dos lugares dos tribunais eles são reservados a membros do Ministério Público e e advogados
militantes ativos naquela região, perfeito? Mas perceba, não é 1/5 de advogados e 1/5 de membros do MP. É 1/5, perfeito? Ali entre os dois. Então vai ficar, se 1/5 representa 20%, 10% dos lugares aos membros do MP e 10% aos membros da classe de advogados. Eu quero rapidamente revisar isso com você aqui. Então, o provimento do cargo desembargador, ele vai utilizar duas coisas aqui, ó, né? Ela vai falar, nós temos o acesso nos termos da Constituição Federal e nós temos aqui a nomeação. Quando a gente fala de acesso, a gente está falando da elevação ou até promoção do juiz de carreira. Aquele juiz que passou no concurso, atua no judiciário, perfeito? Ele vai obedecer às regras, né, alternadas de antiguidade e merecimento para o preenchimento desses cargos. Vale ressaltar para você que, de acordo com a LOMAN, a posse no cargo de desembargador torna aquele empossado vitalício no cargo. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, o acesso, é quando tem aposentadoria compulsória ou mesmo aposentadoria voluntária, falecimento dele. Então, nós vamos ter poucas vacâncias. A frequência de vacâncias ela é muito baixa, porque a posse no cargo de desembargador é de forma vitalícia. Isso vale tanto para os juízes de carreira, que já são vitalícios, né, lá no cargo de juiz, como para os membros oriundos do 5º Constitucional, advogado ou membros do MP. Bacana? Então, a gente tem que observar aqui o seguinte, tá? Os dois critérios de antiguidade e merecimento, eles são apenas no caso de elevação, ou até a gente pode falar que é uma promoção do juiz de carreira. Bacana? Outra coisa que é importante que a gente fale, tá? É que a Constituição, lá no artigo 93, fala que vai ser elevado, aqui pode ser elevado ao cargo de juiz, de desembargador, juízes da última entrância, ou então da entrância única, que é o caso que nós temos aqui no TJDFT. Tomar cuidado para não confundir instância, que são os graus de jurisdição, com entrância, são coisas distintas, você bem sabe. Então nós temos lá os 48 desembargadores, então a gente vai ter magistrados de carreira, que são escolhidos por antiguidade e merecimento. Já 1/5, ele é reservado a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados, que é exigido mais de 10 anos de atividade, reputação ilibada e notório saber jurídico, que estejam no exercício da profissão, nos termos do regimento. Tá? Importante ressaltar, muitas vezes o pessoal pergunta, mas por que não é exigido aqui, né, reputação ilibada e notório saber público para os membros do MP? Ora, pelo fato dele estar ali ocupando, né, uma posição social, né, de membro do MP alta, já supõe que ele tem essa idoneidade, essa capacidade. É um dos mais altos cargos na República. Então, ele de fato, né, tem reputação ilibada, tem notório saber jurídico, senão não estaria ali ocupando esta função. Perfeito? Bem bacana você relembrar aí, ou talvez, né, ficar sabendo agora, que estes membros eles são indicados em lista sextupla. Mas observe, eu lhe contei que o membro, a pessoa quando toma posse no cargo de desembargador, ela é vitalícia no cargo. Então, raras as vezes nós vamos ter aqui o aparecimento de uma vaga. Quando aparece uma vaga, a gente tem que analisar. Ora, essa é uma vaga a ser preenchida por acesso ou por nomeação. Se for acesso, a gente vai verificar as regras de antiguidade e merecimento de forma alternada para preenchê-la. Se for aí por nomeação oriunda do 5º Constitucional, nós precisamos observar o seguinte. O que gerou a vacância? Ele é oriunda do Ministério Público ou é oriunda da classe de advogados? É da classe de advogados. Então, nós vamos comunicar à OAB, perfeito? E a OAB vai indicar
quantos nomes? Vai indicar lista sêxtupla, uma lista com 6 nomes. Esses nomes vão para o Tribunal de Justiça, o qual vai ser analisado, e o Tribunal Pleno, em votação, vai transformar esta lista sêxtupla em uma lista tríplice. Perfeito? Essa lista, então, ela é enviada ao Poder Executivo para que, então, ele faça a nomeação, tá? A nomeação do novo desembargador oriunda do quinto. Não é uma lista, tá? Não é uma lista que vem da OAB e uma lista ali do MP. É uma lista do órgão que deve indicar o ocupante daquela vaga. É bem importante que você tenha em mente isso, perfeito? Passado essa fase, tá? Vamos falar sobre o funcionamento do tribunal. Então, a gente tem uma divisão aqui. A gente tem uma divisão que nós temos aqui em sessões, em reuniões. Segundo o regimento, funcionam em reuniões as comissões permanentes ou temporárias. Essas comissões, elas servem ali para orientar alguma atividade. Então, a gente tem, por exemplo, a comissão de jurisprudência. Ela vai trabalhar em cima das questões de jurisprudência. Daqui a pouquinho eu trago para você quais são essas comissões aqui, e a composição de cada uma delas também. Então, e vai funcionar em sessões. Então, nós temos o Tribunal Pleno, temos o Conselho Especial, que a gente conhece em outros tribunais como um órgão especial. A criação de um órgão especial está expressamente previsto na Constituição também, dizendo para nós lá, nos tribunais com mais de 25 integrantes. Mas veja, esses integrantes faz referência ao número de desembargadores. Então, nos tribunais que tenham mais de 25 desembargadores, pode ser criado um órgão especial. Tá? Este órgão especial deve ter de 11 a 25 membros. O máximo é 25 e o mínimo é 11. A serem preenchidos pelos critérios ali, então, né, de antiguidade e eleição. Vou falar para você daqui a pouquinho como funciona. Inclusive, na composição aqui do Conselho Especial, que é a nomenclatura utilizada aqui no TJDFT, o que nós temos? Nós devemos ali preservar a representação do quinto constitucional. Isso porque nós temos o Tribunal Pleno, que aqui no TJDFT tem meras funções administrativas. Então, vai lá, né, por exemplo, vai votar a lista tríplice, vai dar posse, vai votar são questões administrativas realmente, tá? E ali ele delega essas funções para o Conselho Especial. Ora, delega as funções jurisdicionais, tanto em questões de processos recursais quanto em processos originários. Como você bem sabe, a competência do Tribunal de Justiça ou da segunda instância, ela se divide em recursal, que são os processos que foram devolvidos pelo primeiro grau para serem julgados, como também nós temos ali os processos originários, que começam já na segunda instância. Aquele pessoal lá que tem foro por prerrogativa de função, né? Perfeito? Isso tem uma lista bem grande de competências. Eu não vou tratar competências com vocês hoje aqui, mas competência é muito simples quando cai em prova. Vai perguntar quem é que julga fulano de tal? Quem é que julga não sei quem? Essa competência é de quem? Habeas corpus contra fulano de tal é quem? Então, isso é só assim que cai. Então, se tu pegar a lista de competências que nós temos, você já mata as questões de prova. Perfeito? Então, nós temos aqui o Tribunal Pleno, que tem função administrativa. Nós temos o Conselho Especial, que ele é o que nós conhecemos por órgão especial em outros tribunais. O Conselho da Magistratura. Temos a Câmara de Uniformização. Temos as câmaras especializadas, 2 cíveis e 1 criminal. E temos as turmas especializadas. Esses aqui são os menores órgãos fracionários, tá? Que nós temos dentro aqui do tribunal, perfeito? Nós temos essa divisão atual, 8 cíveis e 11 criminais, bacana? Essa é a divisão que nós temos, esse é o quadrinho. Quando cai a organização,
isso aqui é só do segundo grau, tá? Você não pode confundir lá com os órgãos do primeiro grau que estão no código de organização. Eu geralmente trago, né, a diferença, mas como não tem previsão no edital disso, eu achei melhor não trazer mais informações aqui para vocês, porque senão, né, muita informação, conteúdo que não está no edital, não é bacana, não é necessário. Perfeito? Vou fazer só uma correção aqui, tá? São 11 turmas especializadas. Tá? Eu sabia que estava estranho isso aqui. E nós temos apenas 3 criminais, tá? São 3 câmaras especializadas, 2 cíveis e 1 criminal, e 11 turmas, tá? Sendo 8 cíveis e 3 criminais. Depois eu ajusto no slide que vai para você ali na sua área. Perfeito? Hora de organizar as informações. Ficou ali em cima. Isso aqui está no artigo, caso você queira pegar, está lá no artigo 2º, perfeito? Isso é funcionamento, né? Em sessões e reuniões. Nós temos também aqui uma importante informação lá no artigo 359, que já foi objeto de prova, tá? Objeto de prova, que é a questão do funcionamento em sessões administrativas. Então, nós temos só sessões administrativas do Tribunal Pleno e do Conselho Especial. O Tribunal Pleno, ele tem funções administrativas, tá? E o Conselho Especial, ele tem funções administrativas também, mas ele tem funções jurisdicionais. Perfeito? Não pode esquecer dessa divisão. Bacana? Vamos lá falar da divisão aqui que nós temos, né? A divisão que nós temos aqui para vocês, de composição. Então, nós temos o Tribunal Pleno, que é formado por 48 membros. Pode falar na sua prova também que é composto pela totalidade de membros, está correto, porque no total são 48. E olha, isso contando com os membros do 5º Constitucional. Tá? Então, aqui, depois que a pessoa toma posse no cargo de desembargador, ela é desembargador para todos os fins. Não tem distinção nas funções de tribunal, exceto para a composição, formação ali da composição do Conselho Especial. É a única diferença que se faz. Tá? Um membro do MP, ele pode ser presidente do tribunal? Pode, sem problema. Aqui no Paraná, um dos últimos presidentes era membro, né, oriundo do 5º Constitucional, sem problema algum. Tá? O Conselho Especial, ele é formado por 21 membros. Nós temos aqui antiguidade e eleição na formação. O Conselho da Magistratura é formado pelo presidente do TJ, pelo primeiro e segundo vice-presidente e pelo corregedor da Justiça. As câmaras de uniformização é formada pelo desembargador mais antigo das turmas cíveis. Ele, inclusive, é o presidente da Câmara de Uniformização. E aí a gente tem 2 desembargadores mais antigos de cada uma delas. Olha só, nós temos quantos aqui? Nós temos 8. Então, a gente pode crer aí que vai ter 17 membros, né? Se é 2 de cada um, mais o mais antigo. Então, a gente tem aqui 17 membros. Aí nós temos as câmaras cíveis. A primeira câmara civil é formada pelos membros das câmaras ímpares, tá? Das turmas ímpares. E a segunda pelos membros das turmas de número par. São 8 turmas. Então, a primeira, a terceira, a quinta e sétima, os integrantes formam a câmara civil. E os membros da segunda, quarta, sexta e oitava vão formar a segunda. Basta você lembrar que aqui é no singular e aqui é no plural, que você já mata eventuais questões de prova. As câmaras criminais, elas são formadas pelos membros das turmas criminais, das 3, tá? São 3 turmas criminais. E as turmas especializadas, tanto as cíveis quanto as criminais, elas serão formadas, são 8 cíveis e 3 criminais, são formadas de 4 membros cada um. Se você somar 4 vezes 11, você tem 44.
mas são 48. É porque estes membros aqui, ó, da cúpula, eles não integram as turmas. E, consequentemente, não vão integrar as câmaras, né? Perfeito? É uma anotaçãozinha bacana para você fazer.